Vamos lá. Hoje a gente inicia e quase finaliza a unidade 2, certo? Vamos falar aqui, entender a dinâmica aí da lei da demanda e da oferta, conforme os preços de mercado, perceber o comportamento da elasticidade do preço da demanda e da oferta, compreender o comportamento do consumidor nas suas decisões econômicas, compreender também o comportamento das receitas e do custo das empresas. E aí, esses dois últimos itens, compreender o comportamento das receitas e dos custos, saber identificar características da estrutura de mercado, é o item que vai ficar para a próxima aula, onde a gente vai fechar a disciplina de economia. Então, como a gente finalizou a unidade 1, a unidade 2 vai tratar de microeconomia e a unidade 3 de macroeconomia. A microeconomia, a gente pode aí conceituar, né, que ela analisa o comportamento individual dos agentes econômicos que são essenciais para a economia de mercado, que a gente viu lá na primeira aula, né? Ou seja, o comportamento das famílias, que são os consumidores, e das empresas, que vão ser os centros produtivos e também de comercialização, tá bom? Então, quando se ouvir falar em microeconomia, está interligada a esse comportamento individual, tanto dos consumidores quanto dos centros produtivos de comercialização. Algo que é importante a gente ter definido, gente, é que a gente não deve confundir microeconomia com análise de gestão empresarial, certo? Oi, Fabiana, boa noite. A análise de gestão empresarial é outra coisa, que a gente está estudando como um todo. O que a gente vai entender aqui um pouco, né, como no mercado esses consumidores e essas empresas, elas vão se relacionar, tá bom? Então, deve ser observado que a microeconomia, ela não tem o seu foco específico na empresa, mas no mercado, no qual essas empresas e os consumidores vão interagir, né, a partir aí da análise dos fatores econômicos que vão determinar tanto o comportamento do consumidor, como também o comportamento da empresa, certo? Então, primeira observação aí, não confundir microeconomia com análise de gestão empresarial, certo? A microeconomia vai analisar o comportamento individual aí de consumidores e de empresas, isso a partir de uma análise no mercado, como é que eles se relacionam. Então, gente, vai ser através do entendimento aí comportamental, tanto do consumidor quanto da empresa, que a gente vai poder analisar como que os diferentes níveis de preços praticados no mercado levam as famílias a consumir um maior ou um menor volume de um determinado produto ou de um determinado serviço. Também como os diferentes níveis de preços praticados no mercado levam as empresas a oferecer mais ou, inclusive, menos também de um determinado produto. Então, veja, a gente vai analisar aí os níveis de preço, gerando, incentivando o consumo maior ou menor, e também a gente vai analisar como esses níveis de preço vão incentivar a produção, né, das empresas, a oferecer ou não algum produto ou serviço, como é que isso funciona, tá bom? E aí a gente tem que analisar quais são os motivadores que levam as famílias a consumir um determinado produto ou serviço. Já pararam para pensar um pouquinho sobre isso, né? Ou seja, aí como é que a gente, quais são os motivadores que visam aí satisfazer as suas necessidades, os seus desejos? Quais são os motivadores que levam as empresas, né, a oferecer no mercado um determinado produto ou serviço? Então, guarda essas perguntas. O que leva as famílias a consumir, o que leva as empresas a produzir? Por quê? Né? Então, isso está relacionado aí, por exemplo, com a lei da demanda, né? Aí é analisado o comportamento do consumidor. Em poucas palavras, a gente vai dizer, né, que a lei da procura é o comportamento natural dos seres humanos no momento de procurar, comprar e consumir um determinado produto no mercado, conforme aí os níveis de preços apresentados. Então, lei da procura, comportamento natural dos seres humanos no momento de procurar, comprar e consumir um determinado produto. Vamos supor, né, que vocês que hoje já trabalharam,
estavam voltando para casa, numa realidade sem pandemia, né? A gente iria lá numa padariazinha do bairro comprar, por exemplo, pão de queijo, né? Para comer quando chegasse em casa. E aí, por questões variáveis, o pão de queijo está numa promoção de 25% de desconto. Será que você levaria somente os 5 pães que você foi determinado a comprar? Ou, de repente, levaria mais 2, né? Provavelmente, a possibilidade de você levar um pouco mais é bem maior, por você considerar que está mais barato do que você imaginava que estaria. Ou seja, dentro da programação que você fez de custos, né? Quando você chegou lá, a sua despesa, ela sofreu um desconto, talvez te incentive a comprar um pouco mais. Então, é exatamente essa análise aí da lei da demanda, procura, demanda está relacionada à procura, tá? Que estuda o nosso comportamento de comprar e de consumir um determinado produto de acordo com os preços que estão estabelecidos pelo mercado. E a gente vai explicar melhor. Olha, os fundamentos da análise da demanda ou procura, né? Eles têm aí como alicerce o conceito subjetivo de utilidade. Você não vai levar apenas por levar, né? A utilidade representa aí o grau de satisfação ou de bem-estar que os consumidores vão atribuir a bens e serviços que eles podem adquirir no mercado. Então, o primeiro conceito envolvido aí que vai interferir na lei da demanda, certo? Na análise aí da demanda e da procura, vai ser a questão aí da utilidade, que é um conceito subjetivo, né? Porque modifica-se de pessoa por pessoa, de acordo com N variáveis. Isto é uma das bases da análise comportamental do consumidor e da lei da procura, esse conceito aí de utilidade do consumidor. Baseia-se, né, na teoria do valor-utilidade e supõe que, dada a renda e dado os preços de mercado, o consumidor, quando ele demandar um bem ou um serviço, ele vai estar maximizando a utilidade ou satisfação que ele atribui àquele bem. Boa noite, Laércio. Ediane está aí também? Boa noite também. Tá bom? Então, gente, isso é chamada aí a teoria do consumidor, tá? Essa questão da análise da utilidade que o consumidor vai dar ao bem que ele está adquirindo, o serviço. No exemplo do pão de queijo, se a gente analisar o padrão geral do comportamento do consumidor, a gente pode dizer que quanto mais barato for o preço de um determinado produto, maior será a quantidade de procura deste em um determinado mercado, concorda? Eu chego lá e o preço do pão de queijo, né, está bem mais acessível do que era normalmente, então aumenta a possibilidade de você comprar uma maior quantidade. Isso quer dizer, gente, que a quantidade de produto que você vai consumir é inversamente proporcional ao nível dos preços. Ou seja, quanto mais baixo o preço, maior a quantidade de bens a serem consumidos por vocês. Tá bom? Então, esse é um conceito importante com relação à demanda. E aí, a gente tem que analisar que existem alguns fatores que vão influenciar, por exemplo, o preço como um limitante ao consumo, tá? Isso quer dizer, quando eu analiso lá, que de acordo com o preço, quanto menor o preço, maior vai ser o meu consumo, então o preço, ele é um fator limitante ao consumo, certo? O consumo de um produto, então, ele está vinculado ao nível de preços deste lá no mercado. Então, quanto maior o preço, menor será o volume de consumidores dispostos e efetivamente aptos para comprar e consumir esse bem, concorda? Aí ele coloca aqui um exemplo. Diferentes situações ocorrem quando o macarrão da marca Macarrones fica mais caro ou mais barato. Primeiro exemplo, no valor de R$ 2,50 haverá uma maior procura, ou seja, uma maior quantidade de unidades consumidas. Já se o valor for elevado a R$ 3,50, há uma diminuição na quantidade de pessoas
que pretendem comprar esse bem. Os compradores, então, né, aqueles que têm uma renda, vão ser aqueles que têm uma renda um pouco maior do que a média da população, você já limita mais. Se ele for a R$ 5, tá? Só as pessoas que realmente gostam dessa marca, porque o preço, ele é limitante ao consumo. Então, vocês já devem ter percebido muito isso em conversas, geralmente, sei lá, de supermercado, né? Um preço eu sempre compro uma manteiga de tal marca, certo? Eu sempre escuto para minha mãe. Minha mãe faz docinhos, adora fazer, só faz se utilizar o leite condensado moça, né, da Nestlé. Ela só utiliza dessa marca. Então, mesmo quando o preço aumenta, ela só utiliza daquela marca, ela diminui o consumo, mas ela fica fiel, ela é fiel à marca. Já que em casa eu já não sou tão fiel. Então, se eu vou e encontro um preço menor, que é a minha lógica, eu compro uma quantidade maior, porque eu sei que aquele preço não é o preço costumeiro, né? E, ao mesmo tempo, se aquela marca aumentar muito o preço dela, eu não serei fiel a essa marca. Então, é essa análise que é feita aqui. Então, o preço, ele vai limitar o consumo, ele vai ali orientar como é que vai ser realizado o consumo desse bem. O fator da escolha de produtos substitutos também é outro, né? Se um produto está caro demais, é o caso que eu faço, para um determinado grupo de consumidores, logo esses vão aí tender a procurar produtos semelhantes. Em termos econômicos, quer dizer, então, que quando o nível de preço de um determinado produto aumentar, os consumidores diminuem a procura deste produto. Então, estão vendo a relação aí entre preços e procura. Procura, a gente viu que é demanda, não é isso? Então, em contrapartida, aumenta-se aí a procura de produtos semelhantes ou similares, ou seja, o consumidor rapidamente possui a tendência à substituição por outro que seja mais barato. Exemplo, aqui não é com relação à marca, mas a substituição de um produto mesmo por outro. Se a laranja está ficando mais cara, o consumidor poderá substituí-la pela maçã. Eu não sei se vocês observaram, mas, por exemplo, na época de chuva, o tomate sempre fica absurdamente caro. E aí eu vejo muitas pessoas simplesmente deixando de consumir o tomate, substituindo por polpa de tomate, né? Que é o purezinho do tomate, ou seja, há esse movimento, né? Então, aí, ao preço de R$ 2,50, ninguém vai se preocupar em trocar o consumo para outra marca, porque é um preço considerado barato pelos consumidores. É um exemplo, tá? Na questão lá do macarrão ainda. Quando ele chegar a R$ 3,50, elas já irão pensar duas vezes antes de comprar. E quando vai ao patamar de R$ 5, somente aquelas pessoas que têm vontade ou têm renda, né, disponível, elas irão comprar. Alguns, dependendo do material, pode optar em simplesmente não consumir se ela for fiel à marca e esperar um momento para que baixe esse valor. Um outro fator importante é a utilidade marginal decrescente. Então, a gente já viu que o preço é um fator limitante ao consumo, né? A gente já viu que outro fator que influencia, né, a questão da demanda é o fator da escolha de produtos substitutos, se existe um substituto, então você vai buscar esse substituto, e a outra é a utilidade marginal decrescente, o que acontece quando você come aí a primeira bolacha do pacote. O que acontece? Ela era bem gostosa, né? Ou seja, ele vai dizer aí, a utilidade intrínseca, a satisfação desta primeira unidade, ela será bem alta. E a segunda unidade aí dessa bolacha, do pacote, né? Ela também será gostosa, mas é menos do que a primeira. Então, a satisfação em consumir, gente, ela vai diminuindo conforme a gente vai comendo as bolachas lá do pacote de biscoito, os biscoitos do pacote de biscoito, né? A bolacha do pacote de biscoito, bolacha é interessante. Então, à medida que você vai consumindo, você vai ficando mais satisfeito, isso vai te trazendo, então, quando você vai ficando mais satisfeito, a cada nova bolacha que você come, você já não fica tão satisfeito quanto lá na primeira. Então, essa utilidade ou satisfação de consumir, ela vai crescendo à medida que a gente consome e adiciona mais uma unidade. Essa situação é conhecida na economia como utilidade marginal decrescente.
É a capacidade, ela vai chegar num momento de saturação, onde você, não, tá bom, já estou satisfeita. A cada nova unidade consumida, né, você está chegando no limite do que você vai conseguir consumir, porque você vai chegar no momento que vai estar satisfeito. Então, essa situação aí é conhecida como utilidade marginal decrescente. Então, num contexto de comportamento aí da procura, quanto maiores forem as quantidades consumidas, menores serão os graus ou os níveis da sua utilidade marginal, né? O que isso quer dizer? Que quando o consumidor possui apenas uma unidade de um produto qualquer, o grau de utilidade dele, de satisfação, é elevado, né? À medida que o consumidor tem à disposição mais unidades desse mesmo produto, essa satisfação atribuída a cada unidade, ela vai decrescer. Por isso que é utilidade marginal decrescente, tá? Podendo chegar até a níveis negativos. Eu não sei vocês, mas especialmente relacionado à comida, eu abuso. Eu estou numa época que eu não aguento mais ver sushi. Não sinto mais prazer em comer sushi. Então, com referência ainda a esse último elemento que a gente viu, que é a utilidade marginal decrescente, é fundamental esse elemento, né, para realizar uma análise aprofundada da relação aí do preço versus preço-consumo. Por exemplo, queijo parmesão e queijo mussarela, né? O queijo parmesão, gente, ele custa... Eu não sei o preço do quilo, porque geralmente a gente compra só o pedacinho, né? Mas tipo um pedacinho com 100 gramas, 150 gramas, custa entre 25 a 35 reais, pelo menos, certo? Por sua vez, o queijo mussarela, 1 quilo, né? Eu comprei outro dia por R$19,90, mas geralmente o preço normal dele é 24, certo? Então, o que acontece? Quando você vai comprar o queijo parmesão, você não vai comprar na sua casa para você consumir na mesma quantidade que você consome o queijo mussarela. Concorda? Imagina aí, 100 gramas, 200 gramas, R$35, enquanto que o outro 1 quilo é 20 e pouquinhos reais, né? Então, o que acontece? Você acaba comprando um pouco menos desse produto que é mais caro e vai comprar uma quantidade maior para consumir quantidade maior, que é mais barato. Então, isso vai fazer... vai ter impacto nessa relação aí de preço-consumo. Então, o preço ele vai orientar o seu consumo. Em resumo, mantidas inalteradas as demais condições, certo, de mercado, quanto mais se elevarem os preços de um produto qualquer, pode ser um serviço, menores serão as quantidades que os consumidores estarão dispostos aí e aptos a adquirir. Maior o preço, menor a quantidade. Isso aí levando em consideração 3 fatores de comportamento do consumidor. O preço, como limitante ao consumo, o fator da escolha de produtos substitutos, né? E a utilidade decrescente ou marginal lá da satisfação, que a gente já viu com a relação lá ao pacote de biscoito, né? Então, guarda essa regrinha aí. Quanto mais se elevarem os preços de um produto, menor serão as quantidades que os consumidores estarão aptos a consumir. Em termos de análise, a gente pode dizer, então, que a procura de um determinado produto, ela está determinada conforme a estrutura comportamental socioeconômica, sendo os elementos aí dessa estrutura, quais são? A gente está vendo, então, a procura de um determinado produto está determinado conforme a sua estrutura comportamental. Quais são os elementos dessa estrutura? Riqueza e distribuição de renda. Em uma economia de mercado, as famílias possuem renda disponível para o consumo. Isso a gente estudou sobre essa economia de mercado, as características. E algumas possuem maior renda disponível, né? A gente tem aí a questão da classe média alta, né? Classe média média. Outras possuem renda média e outras possuem menor renda disponível. Então, essas diferenças de renda familiar da população, elas geram aí diversos produtos a serem procurados
em função da renda disponível. Então, cada renda dessa, cada nível de renda dessa, eles vão ter aí ofertas de produtos que se adequem a essas rendas, né? A gente vê aí vários casos de empresas que existem linhas, né, de acordo com a renda, né? Linha padrão, aí tem uma linha premium, e aí vai tentando se adequar para atender a todos esses públicos. Temos também aí preços de bens substitutos, né? O consumidor, conforme a sua renda, se ele achar caro demais um produto, ele vai tender, né, naturalmente a procurar produtos substitutos mais que caibam dentro do seu bolso, né, e que consigam satisfazer a sua necessidade. A gente também tem condicionado aí os fatores de temporada e climáticos, né? Porventura houver uma seca prolongada, a gente acabei de dar o exemplo do tomate, o feijão também está relacionado com a questão do inverno, né? Tem seu preço alterado. O morango, quando ele está na época da safra, que é agora acho por julho, né? Ele também cai um pouco o preço, não cai, mas fica mais acessível, né? Então, se há essa alteração aí de clima, por exemplo, questão de seca, o que é que vai acontecer? Essa produção vai ser prejudicada, né? Vai ter uma escassez aí, os preços desses produtos ficarão mais caros. Então, considerando os fatores de temporada, existem produtos de estação, tanto por fatores de hábitos do consumidor, como dos ciclos produtivos. A gente, por exemplo, procura de brinquedos no Dia das Crianças, né? A gente sabe que aumenta bastante. Então, isso faz com que as empresas também aumentem os seus estoques, né? Porque eles sabem que a demanda por brinquedos vai aumentar, certo? A gente teve agora a situação aí por busca de máscaras de álcool em gel no começo da pandemia, né? E de papel higiênico, que eu não entendi por quê, mas foi, assim, loucura. Propaganda, né? Atualmente, a maioria das empresas, elas brigam pela diferenciação dos seus produtos no mercado, então, o meio para criar uma diferenciação efetiva vai ser aí a propaganda. Com isso, as empresas podem criar hábitos específicos e preferências pelo consumo de marcas determinadas. E aí, eu quero passar rápido, assim, o mais rápido possível por esses slides, que eu queria tentar transmitir para vocês um episódio da série explicando, que eu já até indiquei aqui para vocês assistirem, não sei se vocês assistiram, que é sobre os diamantes, que ele vai mostrar bem essa questão da oferta, da procura, essa questão da propaganda, de criar hábitos específicos e preferências, mostrando como se moldam os preços no mercado, como eles fazem também com que os preços se mantenham num certo patamar. Temos ainda a questão dos hábitos e preferências do consumidor, né? A utilidade no consumo aí de produtos, ela é intrínseca para cada indivíduo, né? Cada cultura também, a gente sabe que a cultura é um influenciador muito importante no consumo. Por exemplo, com certeza no Brasil existe preferência pelos pratos que possuem feijão, né? O que já não é a realidade, por exemplo, como ele dá aqui, num país europeu. Expectativas. As expectativas possuem um grande papel no momento de consumir. Se os consumidores têm expectativa que haverá falta de água, né, provavelmente irão se abastecer de água potável além do necessário. Acho que foi o que fizeram com o papel higiênico. Não sei por que previram que o papel higiênico ia acabar e todo mundo resolveu comprar papel higiênico. Mas foi o que aconteceu com álcool em gel, né? Logo no começo da pandemia você não encontrava disponível. Disponibilidade de crédito de consumo, parcelas, taxa de juros, diversos prazos. Então, para produtos, por exemplo, de linhas brancas, a gente já teve por aqui momentos em que o seu IPI foi baixado, né, para incentivar o consumo desses materiais, desses equipamentos. Então, a procura vai estar vinculada às facilidades de crédito disponível. Se no mercado financeiro a oferta aí do número de parcelas, né, por exemplo, aumentar, e aí você, com esse tipo de aumento, né, de possibilidade de você pegar um empréstimo com parcelas menores, pagando, mas você compra, vai ter mais possibilidades de mais pessoas comprarem carros ou comprarem casas. A gente sabe que esse foi um fator determinante, né, por exemplo, aí para aumentar o consumo de compras de carros no país, né, foi uma dessas, de casas também, somente aí Minha Casa Minha Vida. Então, esses incentivos aí influenciam.
Então, observem aí que todos esses fatores que a gente expôs, né, eles fazem parte dessa estrutura e comportamento da procura de um determinado produto. Então, tudo isso que a gente falou agora há pouco, né, eles influenciam, né, eles fazem parte dessa estrutura de comportamento da procura. Alguns deles terão aí um maior peso na decisão do consumidor, outros terão um menor peso, isso vai variar de cada um, certo? A estrutura da procura de um determinado produto, ele fica em função, então, dessas variáveis, que podem aí, a gente pode interpretar da seguinte maneira. E aí, trago aqui uma fórmula. Ah, que sacanagem, depois de métodos quantitativos, você traz mais uma fórmula. Depois tem que analisar lá na alta atividade se tem alguma atividade com aplicação dessa fórmula. Acredito que não. Então, a estrutura analítica da demanda, a função aí da estrutura da demanda. A gente tem aí o Qzinho, né, que é a quantidade ou volume procurado durante um determinado período, vai ser igual à função aí de nível de preço do bem, nível de preço de bens substitutos, nível de preço dos bens complementares, renda do consumidor e hábitos e preferências do consumidor. Todos eles estão aí relacionados como fatores que vão influenciar na quantidade ou volume procurado daquele bem. Então, esses fatores, eles vão influenciar a procura por certo bem ou serviço. Quem tanto fala aqui. Pronto. E aí, a relação entre quantidade procurada e preço do produto, tá? Como padrão geral, a gente pode dizer, então, que as quantidades efetivamente procuradas, elas mudam inversamente proporcional à medida que os preços oscilam no mercado. Isso quer dizer que, quanto mais baixo for o preço de determinada categoria, maior será a procura. Quanto mais alto for o preço de determinada mercadoria, menor será a quantidade efetivamente procurada. Então, são inversamente proporcionais. Isso acontece pelos efeitos aí de substituição, ou seja, se o preço aumenta, eles vão em busca de substituição, né? E também dos níveis de renda disponíveis, que reagem diretamente no comportamento do consumidor. A gente vai ver mais à frente que a renda é um fator muito importante para isso. E aí a gente tem, então, o comportamento da curva da demanda. A gente tem aqui como exemplo, a gente tem o preço em reais por maçã, e embaixo nós temos a quantidade de maçãs. Eu não vejo a unidade de medida aqui, porque tem uma barra no meio. Mas é para vocês verificarem que, à medida que veja aqui o item 50 na linha horizontal, certo? Nas quantidades. Enquanto nós temos aí 50 maçãs, né? A demanda por 50 maçãs, o preço custa R$10. À medida que o preço ele vai aumentando, a demanda vai diminuindo. Então, quando o preço chegou a R$10, só 50, né, foi a procura. Quando o preço estava a R$4, a gente viu que teve aqui o maior quantidade, né, foram 400. Então, à medida que o preço vai baixando, a demanda vai aumentando. Então, à medida que a linha aqui da vertical, ela vai tendo uma localização mais embaixo, próximo do zero, para assim dizer, a linha horizontal, né, o ponto na horizontal, ele vai cada vez mais se distanciando do zero. É só para demonstrar que eles são inversamente, são grandezas aí inversamente proporcionais. Dessa forma, gente, a lei da procura, ela vai determinar que o comportamento daquela curva lá que a gente viu possui um padrão decrescente, né, delineando aí que as famílias, elas reagem inversamente proporcional aos níveis de preços praticados. Esse raciocínio do consumidor reflete o fato de que a renda disponível, ela é limitada, e aquilo acontece porque a renda disponível ao consumidor, ela é limitada. Se não fosse, né, a gente poderia comprar até quando estivesse num valor elevado. Então, e quanto maiores forem os preços, menores serão as quantidades efetivamente procuradas.
Então, a gente estava falando até agora, né, sobre o quê? Procura, demanda. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre oferta. Entenderam como funciona a demanda, né? Existem fatores que vão influenciar a demanda. Então, a gente viu que a demanda e o preço são grandezas inversamente proporcionais, né? E que existem alguns fatores que tornam isso. Então, quando o preço se eleva, como os recursos são escassos, o consumidor dispõe de outros fatores para buscar manter o seu consumo mais de uma forma mais controlada, mais limitada, como a substituição por outros elementos, né? Outras marcas, outros alimentos, outros tipos de bens ou serviços. Então, desde uma perspectiva microeconômica, a oferta em si de um determinado produto, ela é definida da seguinte maneira. A oferta vem ser a capacidade de oferecer, aí por parte das empresas, a demanda era como os consumidores, né, a quantidade de consumo. Aqui a gente vai analisar do lado da empresa, a capacidade deles de oferecer uma determinada quantidade de produto em função do nível de preços praticados no mercado em um determinado período, certo? E aí, para isso, eles levam em consideração os seguintes elementos na hora de oferecerem um produto no mercado: a disponibilidade de recursos produtivos, a capacidade produtiva de processar esses recursos, visando aí a produção em massa de bens e serviços, a capacidade de infraestrutura produtiva e tecnológica e a capacidade de distribuição e logística das empresas para que esses produtos possam ser efetivamente ofertados no mercado das famílias. E eu fui analisando isso aqui tudinho, eu estava só pensando aqui na vacina, né, da Covid, sonhando com ela, se ela consegue se encaixar, né, se a gente vai ter disponibilidade dos recursos para produzir na quantidade necessária, se a capacidade de produzir dos laboratórios, né, visando aí a produção em massa, se a gente vai ter infraestrutura produtiva e tecnológica para conseguir fazer isso, e principalmente a questão de logística e distribuição. Então, momento de ofertar, né, bens e serviços, esses elementos eles são considerados. Assim como a estrutura da procura, que a gente viu anteriormente, aquela formulazinha que eu apresentei para vocês, a oferta ela também possui a sua própria estrutura, desde uma perspectiva aí bem diferente, que aí é a de produzir, né, e gerar lucro, que é o objetivo de uma empresa. Então, nesse sentido aí, como um todo, a produção depende dos fatores da produção, infraestrutura e recursos produtivos, que foi o que a gente viu anteriormente. No entanto, a gente vê que os elementos dessa estrutura elas são diferentes, e a gente tem aí uma nova regrinha, né? A função geral da oferta. A gente viu a função geral da demanda, agora a função geral da oferta, onde esse Qzinho é a quantidade efetivamente ofertada de um produto, né? Aí levado em consideração o preço do produto, o preço dos fatores de produção, ou seja, a mão de obras, recursos naturais, né, matéria-prima, insumos, isso é considerado, os preços dos outros N produtos substitutos na produção, exemplificando, tanto o queijo como o iogurte, eles vêm aí da mesma matéria-prima, que é o leite. A tecnologia, né, ou seja, os elementos que a gente elencou anteriormente, né, também os fatores climáticos e ambientais, né, são considerados aí no momento de definição dessa função geral da oferta. Então, fica aí com a legenda para vocês guardarem aí a informação. Então, gente, a função geral da oferta, ela determina o nível da quantidade que vai ser ofertada de um produto em função direta às oscilações de preços do mercado. Então, ao contrário da procura, que a gente viu, na lei da oferta, quanto menores os preços de uma mercadoria, menor também será o interesse das empresas, né? Ou seja, menor também serão as quantidades de produtos ofertadas no mercado. Pois, por que é isso? Porque será menor o incentivo aí por parte dos produtores em ofertar
o produto no mercado, porque provavelmente ele não vai obter uma boa margem de lucro. Entretanto, quanto maiores os preços, maiores também serão as quantidades ofertadas no mercado. Não é à toa que você vê quando alguém começa a aumentar, por exemplo, gente, o açaí, né? Quando as pessoas vendiam açaí, ninguém dava a menor bola, ninguém consumia, não era um preço elevado. Eu nunca mais comi açaí, mas da última vez que eu comi, eu acho que estava custando uns R$ 40 o quilo, né? Então, aquilo ali chama a atenção, porque se o preço aumenta no mercado, você consegue vender por um preço maior, você consegue lucrar. Claro que você tem que fazer a análise aí, né? Mas, então, surge no mercado uma maior oferta. E foi realmente o que aconteceu. De repente, em todo local tinha uma lanchonetezinha vendendo açaí no quilo. É isso? Então, quanto maiores os preços, maiores também serão as quantidades ofertadas no mercado. Quanto menor, menor a quantidade ofertada. Existe, então, um elemento fundamental na relação aí quantidade ofertada e preço de venda de uma mercadoria, né? O fator de custo de produção ofertada versus o preço de venda. Então, isso é um fator essencial para se analisar se vai valer a pena você produzir essa mercadoria. Então, essa relação custo, né, versus preço, ela fica refletida no comportamento da lei da oferta, a qual a gente pode interpretar aí, de acordo aí com a curva da lei da oferta, que nada mais é do que o somatório aí do Qzinho, que é a variação da quantidade ofertada no mercado, né, em função aí do preço, né, as variações dos preços. Vocês compreenderam até aqui, né? A lei da oferta, quanto menor o preço, menor o interesse, porque o objetivo da empresa é o lucro, então a possibilidade dela conseguir um lucro é menor. Então, um fator importante para se analisar isso é a questão do custo, né? O motivo, aqui, o fator custo de produção nas quantidades ofertadas. O motivo é que se o preço da venda da mercadoria for menor que os custos de produção, não haverá, então, incentivo para produzir. Então, se ela custar mais caro para produzir do que para vender, não tem lógica você produzir um negócio para ter prejuízo, né? Então, um dos principais elementos básicos aí da curva de oferta vai ser, então, esse custo de produção. Ele vai ser essencial. Nesse contexto de custo de produção, né, a tecnologia, ela possui um papel fundamental. Eu lembro que a gente estava na aula passada falando sobre Malthus, né? A teoria malthusiana populacional, né? Era que dizia que à medida como a população crescia numa PG, né? Aumentava aí numa proporção geométrica, a produção de alimentos crescia numa PA, né? Numa proporção aritmética. E que chegaria um momento em que nós não conseguiríamos produzir o suficiente para alimentar toda a população. E aí, qual foi um fator que ele não percebeu, né? Que ele não considerou? Foram os avanços tecnológicos que aconteceram, né? Nas últimas décadas, que permitiram um aumento significativo na produção. Então, isso, gente, impacta, né? Esse é um fator importante quando se fala em análise de custo, né? Então, a tecnologia, ela possui um papel fundamental, porque esses avanços, né, eles geram maiores incentivos, como avanço tecnológico no processo de produção, eles geram aí processos mais produtivos. Eu acho que eu vou até indicar para vocês, não sei se eu já indiquei um episódio do O Sócio, que é da Ecomi, não sei se eu já indiquei para vocês, que ele mostra bem como de uma forma, a empresa funciona de uma forma bem rudimentar e como uma simples compra de poucos equipamentos, né, eles conseguem aumentar demais a produtividade dele e baixar os custos. Outra coisa que influencia é porque os avanços tecnológicos, eles geram, então, constantes inovações, né, novas invenções, e o que vai gerando um ciclo que nós chamamos virtuoso, né, que vai se refletindo aí na produção dos produtos com menor quantidade de recursos básicos e também por meio de processos mais rápidos.
cria-se uma nova cultura, né? Nesse contexto, então, o comportamento da oferta, né, o interesse da empresa em colocar uma quantidade determinada de produto, ela é exatamente ao contrário do interesse de compra por parte do consumidor. Se a gente analisar aqui, quanto maior for o preço, maior vai ser o incentivo para a empresa. A gente já viu que quanto maior for o preço, menor vai ser o incentivo para o consumidor. E aí a curva da oferta para vocês, né? Vejam que enquanto a curva da demanda, né, ela era uma função que decrescia, a curva da oferta, ela cresce. À medida que o preço sobe, a quantidade também sobe. Então, a gente tem que observar aí, falando agora na escala comportamental dos produtores, né? Que o principal interesse comum dessas empresas é a geração de lucro, e essa aí tem que se aprimorar à medida que as empresas conseguem melhorar a sua produtividade. Comportamento lógico aí nos diferentes níveis de preço vão se explicar pelos seguintes elementos. Na estrutura de custos de produção e na capacidade e interesse intrínsecos das empresas em aprimorar os seus custos, na capacidade de produção e gestão da produção, né, na capacidade de inovar e de aplicar novas tecnologias e na capacidade também de vender e distribuir. Né? Eu lembro muito da Amazon, que tem sido um exemplo nisso, né? Agora, durante a pandemia, tá até mais lento. A Fernanda recebeu o livro, não recebeu, Fernanda? Mas, por exemplo, eu comprei um livro para minha filha, comprei 4 livros para ela. Achei interessante. Um livro saiu de Recife, né? Ele estava aqui em Recife, outros 3 saíram de São Paulo. Então, ter toda essa dinâmica aí de distribuição é importante, né? Um fato aí. Então, novamente, em resumo, se mantidas inalteradas todas as demais condições econômicas, quanto maior for o nível de preço de um produto, maior será também a quantidade ofertada. Isso por um determinado tempo, né? O que vai acontecer quando essas duas curvas se cruzarem? A curva da demanda e a curva da oferta. Aí a gente vai ter um ponto, né, onde o preço ele é equilibrado no mercado, onde se encontra um equilíbrio entre o interesse de consumir e o interesse em ofertar um determinado produto. Então, esse aqui foi o tópico 1, e a gente vai agora para o tópico 3, iludido, para o tópico 2, né? No processo, ainda a interação aí da procura e da oferta, né? No processo de negociação natural do mercado, o que é que se espera, né? A gente tem que avaliar aí que essa dinâmica, ela vai determinar esse preço de equilíbrio, que é onde as duas se encontram, né? Entre essas duas forças que elas conflitam. Essa avaliação é feita por análise aí de situações extremas, tá? Onde um observa o comportamento da procura e da oferta quando o preço estiver bem baixo, né? E a segunda quando estiver bem alto. Quando o preço estiver baixo, se os preços forem muito baixos, os consumidores eles vão ficar tentados em comprar maiores quantidades, né? Quem nunca? Vou comprar porque está em promoção. Né? Porém, nesse nível de preço, os produtores eles podem ter pouco estímulo em vender essas quantidades, levando essa condição aí para um desequilíbrio, que pode apresentar duas situações, então. Uma demanda maior que a oferta ou a oferta maior que a demanda. Vamos lá. A demanda maior que a oferta. Os consumidores querem comprar maiores quantidades e os produtores não querem ofertar aí menores quantidades. O que vai acontecer? Vai desabastecer. Foi exatamente o que aconteceu com o álcool em gel, né? E aí, eles estavam ofertando uma quantidade bem menor, porque todo mundo consumia uma quantidade menor. De repente, a necessidade por consumo desse material aumentou drasticamente, e aí houve um desabastecimento. E aí, os consumidores, eles disputaram as poucas mercadorias ofertadas, e com esse desabastecimento, aumenta a disponibilidade dos consumidores em pagar mais um pouco, né? Tanto que
o DECOM, o PROCON, eles tiveram que atuar para manter os preços num patamar justo. Outra situação que pode ocorrer é a oferta menor que a demanda. Observando o desabastecimento, os produtores ficam tentados em elevar os preços, foi o que aconteceu, até finalmente encontrar aí um ponto de preço ideal. Hoje a gente já paga um pouco mais caro do que a gente pagava pelo álcool em gel antes da pandemia, né? Agora a gente paga um pouquinho mais caro, porque sabe que ainda há um fluxo aí por demanda. Gente, eu fiz estoque aqui. Toda vida que eu ia no supermercado vou comprar álcool em gel, meu marido que eu tava viciada em comprar álcool em gel, parei. Toda vida eu comprava um potinho, agora tem em todo canto, graças a Deus. A outra situação é do preço baixo, não foi que a gente viu? Se os preços eles forem altos, preço baixo a gente já viu, agora é preço alto. Se os preços eles forem altos em relação ao preço ideal, né, os consumidores eles vão comprar uma menor quantidade em relação ao que foi produzido, que eles desejam vender, e isso vai forçar, então, a oferta desses produtos num preço menor. Condição de mercado que apresenta as seguintes características: demanda menor que a oferta maior que a demanda. Vamos lá, um por um. Demanda menor que a oferta, né? Ao se apresentar um preço alto, existem aí menores quantidades efetivamente procuradas. A gente viu que o consumidor, quando aumenta o preço, ele diminui a sua demanda. Então, os consumidores, eles compram menos e as empresas vão acumular estoques. E aí, ao ter menos vendas e estoque se acumulando, os empresários vão baixar os preços até encontrar um preço que esteja dentro das condições naturais da estrutura aí dessa oferta e demanda, até se equilibrar, ou seja, chegar no patamar de preço em que ele consiga fazer com que aumente a demanda, né, até chegar a um ponto aí de equilíbrio, em que a oferta e a demanda elas se equiparem. Então, quando o preço está abaixo do preço ideal, a gente apresenta-se uma situação de excesso de procura, né? Então, há um desabastecimento. Quando o preço está acima do preço ideal, apresenta a situação de excesso de estoque. E para isso, então, haverá acumulação de estoques por parte das empresas e ambas as situações, né, a gente pode observar aqui nesse gráfico, como se chega teoricamente a esse preço de mercado. Vocês estão vendo? Nós temos aí as duas se cruzando, né? Oferta, demanda, excesso de oferta aqui para cima, o ponto de equilíbrio é onde se encontram as duas, ou seja, ali é satisfeita as necessidades, tanto do produtor quanto do consumidor. Abaixo disso, você também tem a situação de escassez de demanda. Então, isso aqui nada mais é do que eu acabei de explicar, só que num gráfico. No momento de se apresentar, então, excesso de oferta, né, tem muita coisa aí, muita mercadoria, as empresas acumulam seus estoques e elas fazem o quê, gente? Queima desses estoques, promovendo desconto. É o que a gente tem visto bastante aí, principalmente das mercadorias tidas como não essenciais, né? Roupas, sapato, tá tendo promoção de tudo, porque diminuiu o consumo, né? Ou seja, houve excesso de oferta, e aí os seus estoques estão parados, as empresas estão promovendo esses descontos. E aí eles baixam o preço da mercadoria. O que é que acontece? Quanto menor o preço, não aumenta, né, a demanda? Então, isso vai acontecer até que a própria dinâmica do mercado, ele vai expor aquele preço lá de equilíbrio, em que ambos fiquem satisfeitos. Entretanto, se existir preço muito baixo, vai haver aí excesso de consumidor comprando e os empresários ficarão sem estoques, o que vai incentivar o aumento dos preços. E esse aumento acontece até achar novamente esse ponto do equilíbrio. Então, tem que verificar aí o ponto de equilíbrio, né? Como é que a gente pode determinar o preço ideal nesse sobe e desce de preços, né? Como o princípio é a lei da procura e da oferta, o preço de equilíbrio ele acontece quando as quantidades ofertadas forem iguais às quantidades procuradas. Ou seja, vai chegar um momento em que eles vão
eu não queria usar a palavra equilibrar para não ficar redundante, mas eu acho que é o que vai ficar mais fácil mesmo de compreender, em que não haja um excesso de oferta e nem um excesso de demanda, que eles consigam fluir normalmente. Análise aí de quantidades e preços de equilíbrio. A gente tem aqui, ó, preço, equilíbrio e nivelamento das quantidades. É uma planilhazinha, uma tabela, né, onde foram atribuídos aí 10 níveis de preço por unidade de um certo produto, certo? E aí eles têm o seguinte, o nível 1 de preço é a R$1. Nessa realidade, a quantidade procurada é de 12.500 unidades, né? Mas a ofertada é de 3.500. E aí, se a gente for analisando, o preço vai aumentando, né? Lá no nível 6, a gente tem o preço por R$3,50, onde a quantidade procurada é de 8.000 unidades e a quantidade ofertada também é de 8.000 unidades. Porque, veja, o que é que a gente consegue ver por essa planilha? Quando o preço está a R$1, o que é que vai acontecer? Quanto menor o preço, menor também será a oferta. Então, vocês vejam. E quanto menor o preço, maior será a demanda. Então, a gente enxerga isso claramente. O preço menor, ele existe uma procura aí de 12.500 unidades, em contrapartida que as empresas só sentem atraídas em produzir e ofertar 3.500 unidades. Será no item 6 a 3,50, em que demanda e oferta, elas vão se equilibrar. Por exemplo, lá no nível 10, com o preço a 5,50, você vê que a demanda baixa bastante, vai para 4.400 unidades. Em contrapartida, né, a tendência, a oferta, ela sobe para 11.600 unidades, porque quanto maior o preço, maior o interesse aí das empresas em ofertar o produto. Mas se elas forem produzir, elas vão ficar com estoque parado, que vai forçar a baixar o preço até chegar nesse ponto aí de equilíbrio. Então, só isso daqui é a demonstração gráfica da tabela que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Um ponto de equilíbrio aí, marcado aí um X entre os dois. Então, a gente tem que lembrar aí também que nos preços mais baixos e mais altos, né, com relação ao preço de equilíbrio, não há incentivos nem para ofertar, nem para procurar. Então, nos preços mais baixos, que a gente viu lá, abaixo de 3,50, né, embora seja estimulante para o consumidor, as empresas não estão incentivadas. A mesma coisa nos preços mais altos, acima de 3,50, embora para as empresas sejam mais lucrativas, isso acaba inibindo, né, a demanda. Então, não há uma procura. Então, tanto as curvas da procura como a da oferta, elas são dinâmicas, é importante vocês terem isso em mente, elas não são fixas, né? Elas vão se alterar. Qualquer mudança que acontecer nos elementos que fazem parte das estruturas que a gente já analisou, né? Elas podem alterar aí o comportamento dessas curvas, né? Por consequência, pode-se mudar também, então, o preço de equilíbrio. É o que a gente pode verificar agora com o preço do álcool em gel, que era um valor, chegou, aumentou, porque a demanda aumentou muito, depois a oferta aumentou mais, e aí agora ela está chegando num equilíbrio. Então, hoje você consegue ir em todos os supermercados e encontrar estoque em todos eles, né? A um preço que se manteve. Agora não. Ele foi lá para cima, desceu um pouco, agora acho que ainda está baixando um pouquinho. Né, para vocês terem noção que há uma flutuação aí a depender do momento. Então, esse deslocamento da curva, né, aí com relação à oferta, a estrutura da oferta, ela pode mudar se qualquer um daqueles elementos daquela formulazinha, né, que define a oferta, elas sofrerem alteração. Então, isso vai alterar o preço de equilíbrio, né, da oferta. Com relação à demanda também, assim como na curva da oferta, se houver um deslocamento da curva da demanda, né, tanto para a esquerda, né, ou seja, se ela descer quanto se ela aumentar, né, haverá mudanças no preço de equilíbrio no mercado. Aí,
Pronto, aí a gente vai entender um pouquinho agora sobre elasticidade da procura e da oferta. Tá tudo em paz até agora, meu povo? Vamos lá, momento. Pausa para a garganta. Seguimos. Então, gente, o termo elasticidade, ele vai estar aí diretamente vinculado à sensibilidade das quantidades procuradas e ofertadas no mercado. No caso da elasticidade da procura, né, a gente vai analisar aí a sensibilidade nas quantidades procuradas de um determinado produto, né, em função direta do nível de preço. Então, como vai ocorrer essa variação? Nesse sentido, aí a gente deve se perguntar quão sensível pode ser a procura e a oferta de um produto em função do seu nível de preço. Quão sensível? Né? E aí ele traz um exemplo. Esse exemplo aqui, acho que é um exemplo clássico. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não, ainda não cheguei lá. Estou chegando. Se o quilo de queijo aumentar de preço 20%, será que as quantidades demandadas terão uma variação negativa, né? Ou seja, vai diminuir, maior que essa variação de preço, ou seja, maior do que 20%? Pois, quanto maiores os preços, menores as quantidades procuradas, não é isso? Então, houve um aumento do queijo em 20% para cima, certo? Aumentou. Então, o que ele está perguntando é, a demanda vai diminuir na mesma proporção, né? Aí vai dizendo aqui, ó, com certeza, né, meu povo, alguns consumidores, eles comprarão produtos substitutos, né, tal aí como o iogurte, né, vai mudar a sua fonte aí de cálcio. E eles pensarão duas vezes antes de gastar, né, mas outros continuarão comprando. E aí a gente tem, nesse caso, um caso de demanda elástica. Ela se movimenta. É só verificar o movimento do elástico, né, meu povo? Vai e volta. Agora, o sal, esse sim é um exemplo. O sal, gente, se ele aumentar de preço em 40%, né? Ou seja, um aumento bem maior que o do queijo. Será que as quantidades demandadas, elas terão também uma variação maior, né? Negativa, né? Maior que a variação do preço? Com certeza, a demanda aí do sal, ela vai continuar quase igual, sabe por quê? Porque, primeiro, o sal, né, ele exerce um impacto muito pequeno no orçamento familiar. Quantos quilos de sal vocês consomem por ano? Você compra 1 quilo de sal e esquece qual foi a última vez que você comprou sal. E outra, o valor do sal é muito baixo. E você compra em muito pouca quantidade. Você compra 1 quilo de sal, sei lá, dura 2 meses, dependendo da quantidade de pessoas, dura 3 meses. 1 quilo de sal é menos de R$ 2. Então, se você aumentar mesmo 40%, vai ser é tão insignificante o impacto no teu orçamento. E outro, não tem um substituto para o sal, tem? Existem algumas pessoas que, mas não tem um como sal, não existe, certo? Então, as quantidades de sal, elas vão se manter praticamente iguais, né? Então, nesse caso, a gente tem aí uma demanda inelástica, né? Então, o outro a gente viu que era elástico, esse aqui é inelástico, o sal e o queijo. Tenham em mente aí o sal e o queijo. Então, desses dois exemplos, a gente pode compreender que as variações das quantidades demandadas em função do preço, elas podem ter vários níveis de sensibilidade, né? Como é que estamos sensíveis a esses preços. Isto em economia é conhecida aí como elasticidade das quantidades procuradas e ofertadas, em função aí direta do nível de preço que é praticado no mercado. Quanto maior for a sensibilidade de um produto às variações de preço, maior será a sua elasticidade. Guarda isso aí. Quanto maior for a sensibilidade de um produto às variações do preço, maior será a sua elasticidade. E aí, quais são os fatores que vão influenciar nessa elasticidade? Preço da procura. Fator 1, a existência ou não de substitutos para o produto, né? Os produtos que têm substitutos ou similares, eles apresentam uma curva de produto aí tipicamente inelástica, né? Pouco sensível ao preço. Porém, à medida que passam a existir substitutos aí, esse grau de elasticidade do preço aumenta.
Então, a existência ou não de substitutos para o produto é um fator que influencia na sensibilidade. Produtos que têm substitutos, né, estes aí, eles podem ser supridos por outros que tenham características similares. Então, eles podem apresentar uma demanda tipicamente elástica, como decidir aí entre o consumo entre manteiga e margarina. Eu não entendi esse conceito, uma vez entre manteiga e banha, né? As manteiga e margarina são totalmente diferentes. Meu povo consome manteiga, ou então banha, margarina não. Margarina, ele é um produto que não existe na natureza, tá? Ele foi feito, a manteiga, a margarina foi inventada inicialmente para engordar os perus. E a margarina, ela parece que só precisa de mais uma, precisa de uma molécula para ser praticamente plástico, assim. Nem as moscas, se você analisar, nem as moscas, elas pousam na margarina, né? Porque não é um produto legal. Então, se puder, substitua pela banha, que é natural do porco, né? Ou então, opte pela manteiga, azeite, e baixe o consumo, né? Que também precisa consumir muito. Fator 2, tá, gente? Importa o momento, abri o parênteses, fechei. Importância do produto no orçamento familiar, que a gente citou lá no caso do sal, e a periodicidade com que ele é adquirido. Quer ver um exemplo também parecido com o do sal? O gás de cozinha, né? O gás de cozinha, embora ele tenha um valor um pouco maior no orçamento, né? Para algumas famílias, por exemplo, ele não influencia muito a variação, porque existem pessoas que compram 2 botijões no ano, né? E o pior, não há um substituto para ele, né? Você tem que comprar o gás de cozinha. A não ser que você tenha gás encanado, gás natural, não é a realidade do Brasil como todo, é muito esporádico, né? A gente fica aí a mercê, não tem como substituir. A importância do produto no orçamento familiar. Então, produtos como sal de cozinha, canela em casca, cravo da Índia, né? Tendem a ser inelástico, pois as quantidades procuradas são relativamente pequenas e de pouco peso no orçamento familiar. A gente pode dizer aí que a procura do sal, ela será pouca ou quase nada sensível às suas alterações de preço. Ou seja, a pessoa que vende sal fica tranquila que mesmo aumentando o preço, ele não vai sofrer aí queda nas suas vendas. A essencialidade do produto. Os bens considerados essenciais à subsistência humana tendem a ter uma curva de procura menos elástica, porque se é essencial, né, meu povo? É tanto que vocês podem perceber agora, né? Numa realidade como essa, em que diminuiu-se o consumo aí de vários materiais e serviços, os essenciais, farmácia, supermercado, né, alimentação, eles continuaram e até tiveram um aumento, né? Então, por serem considerados essenciais à subsistência humana, eles tendem a ter uma curva de procura menos elástica, né, do que os bens considerados supérfluos. Desse raciocínio, nós podemos ter 2 produtos, os essenciais e os não essenciais. A gente está tão familiarizado agora, né? Os produtos essenciais, né, que a gente pode citar combustível, tem pouca sensibilidade no preço, por ser um produto essencial para se deslocar, né? Então, ele é maioritariamente inelástica. Produtos supérfluos, né? Outros temas aí dos essenciais, nós temos os supérfluos, que não são essenciais à vida humana e sociedade, e nem possuem aí um peso no orçamento básico da família. Se ficarem muito caros, haverá um menor número de pessoas com disponibilidade em comprar, simplesmente vão diminuir o consumo. E o fator 4, gente, é o horizonte de consumo. Se um produto terá vários anos de uso, né, inclusive décadas, tipo o meu fogão vai completar 17 anos comigo, olha aí. Quase 2 décadas, né? Então, antes de comprá-lo, o consumidor ele vai ter mais tempo de fazer pesquisa, né? Então, os consumidores eles terão mais formas para substituí-lo quando o preço aumentar. Então, essa condição faz com que o produto apresente aí uma procura mais sensível aos preços, né? Ou seja, mais elástica.
Aí a gente tem como exemplo os carros, apartamentos, casas. A gente viu que no tempo desse, casas, né, não estavam, o apartamento era só vende-se, vende-se, vende-se. Agora baixaram novamente aí, acabei de ver hoje, não foi o Copom, decidiu cortar novamente a taxa de juros básica, a Selic, em 0,75, ficou agora 2,25, foi a menor taxa da história, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho disso na última aula. Então, gente, a gente pode observar aí que a sensibilidade das quantidades procuradas, ou seja, a elasticidade de um produto vai depender desses fatores, levando em consideração que existem produtos que podem apresentar mais de um daqueles, tá bom? Uma combinação daqueles fatores, podem se encaixar em mais de um. Como também devemos considerar que existem vários graus de elasticidade. Então, esse nível ou grau de elasticidade, né, em microeconomia, ele pode ser medido se a gente observar aí o comportamento da curva da demanda e o peso dos fatores que a gente avaliou agora. Então, se você quiser calcular a elasticidade, preço da procura, existe essa formulazinha, a fórmula fácil, tá? Não é difícil. Vamos traduzir aqui, né? Então, a gente viu que existem diferentes graus de elasticidade. A fórmula nada mais é do que a modificação em percentual da quantidade procurada dividido pela modificação percentual do preço. Então, a quantidade, a demanda, né, dividida aí pela variação do preço. E aí, ele traz aqui um exemplo. Vamos supor a seguinte situação. Um produto X, ela teve uma variação de seu preço no mercado, passando de R$10 para R$12,50. Aí ele traz aqui a forma, essa variação foi de 25% no preço. Quando ele saiu de R$10 para custar R$12,50, ele aumentou em 25% o seu preço. Levando em consideração, então, esse novo preço aí de mercado, o que se observou foi que os consumidores diminuíram, né, a quantidade consumida, porque a gente vê que quando aumenta o preço, diminui o consumo. De 1.000 unidades, passou, então, para 700 unidades. Então, a gente teve uma variação no consumo de menos 30%, certo? Então, enquanto o preço aumentou 25%, a demanda diminuiu em 30%, e aí é colocar dentro da fórmula, 30% dividido por 25%. Então, a gente tem aí o grau de elasticidade em 1,20 para esse exemplo, tá? Em termos econômicos, quer dizer, então, que se o grau de elasticidade ele for maior que 1, como é esse caso, né? Esse produto, ele apresenta uma elasticidade elástica. Então, se a gente observar, né, as quantidades procuradas é maior que a variação do preço apresentado. Aí a gente tem aqui os exemplos, tá, gente? Os tipos de elasticidade e preço da procura. Existem 3 grandes grupos. Tem a procura elástica, a elasticidade unitária e a procura inelástica. A elástica, né, há um aumento das quantidades procuradas é maior que proporcional à redução relativa dos preços. Exemplo, se a gente tem uma queda de 25% no preço de uma mercadoria, 25%, né, isso pode representar um aumento de 45% na quantidade procurada, tá bom? Então, é quando esse índice aí vai ser maior que 1. Já na elasticidade unitária, ou seja, o índice aí de alteração de elasticidade vai ser igual a 1, então, essa queda de 25% no preço, ela vai representar um aumento de exatos 25% no seu consumo, tá bom? Nesse caso aí, o índice vai ser igual a 1. E existe ainda a procura inelástica, que é quando for menor que 1, né? Quando o índice for menor que 1. Nesse caso, por exemplo, uma queda de 15% no preço de uma mercadoria pode implicar aí num aumento de 10% no seu consumo. É um aumento menor do que foi a queda do preço, certo? Então, procura elástica
é maior que 1 e a queda do preço, né, vai ser menor que a procura, ou seja, vai diminuir o preço e a procura por esse bem, por esse serviço, vai aumentar mais do que o percentual da queda do preço. Quando o índice for igual a 1, nesse caso, as situações vão se igualar, vão ter um equilíbrio, ou seja, o percentual de desconto vai ser o mesmo do percentual do aumento da procura. E no caso da procura inelástica, é quando o índice é menor que 1, nesse caso, a queda no preço vai representar um aumento na demanda menor que o percentual da queda do preço. Claro, isso aqui foi o da procura, certo? Foi a elasticidade da procura, mas também tem a elasticidade da oferta. Ele expõe aí como mudanças no nível dos preços, tanto para cima quanto para baixo, que vai incentivar aí para uma alteração também para cima ou para baixo das quantidades ofertadas no mercado, né? Então, à medida que houver uma variação no mercado, a gente viu que algumas empresas podem se interessar mais, né, em ofertar ou não, dependendo de como for a variação. As empresas também reagem, então, imediatamente às mudanças nos preços, mas será, então, que esse comportamento aí das quantidades, né, será igualmente para todas as mercadorias, né? Esse comportamento não é necessariamente igual, né? Cada oferta é diferente. E aí depende de alguns fatores de produção e de distribuição. Podemos dizer, então, alguns exemplos. Se houver um acréscimo no preço no mercado lá do pão, aumentou o preço do pão, uma padaria, ela pode, então, aumentar a sua produção. Logo, com as quantidades ofertadas, imediatamente ela poderá aí comprar maiores quantidades de insumo. Então, é o seguinte, qual é a lógica do mercado? Aumentou o preço, a lógica não é que as empresas tenham mais interesse em aumentar a oferta? Então, aumentou o preço do pão. O padeiro tem como imediatamente aumentar a sua oferta de pão. Agora, se houver um acréscimo no preço de mercado dos carros novos, a gente sabe que quando há um aumento no preço, existe uma tendência das empresas em querer aumentar a sua oferta, certo? No pão, a gente viu que, ok, é fácil, vamos dizer assim, a empresa consegue aumentar a sua produção imediatamente. No caso de carros, né, de montadoras, será que elas conseguem isso? Então, é isso que a gente vai analisar nessa elasticidade. Enquanto lá, a gente, da demanda, a gente analisava, né, se o consumidor ia aumentar ou diminuir a sua demanda, de acordo com a variação dos preços, aqui a elasticidade com que isso acontecia, né, aqui a gente vai analisar com relação ao aumento da produção, tá bom? É por isso. E aí vem, uma montadora de carros, ela não teria capacidade de aumentar a produção imediatamente, porque é necessário aí, nesse caso, combinar novas ordens de compra com os fornecedores, talvez, né, dependendo da quantidade, precisasse até de um novo espaço, de novos equipamentos, além dos insumos que são consumidos, né? Então, a gente pode dizer aí que existem diferentes graus também de sensibilidade, né, que acontecem aí por vários motivos. Os fatores de produção, sendo resumidos em 2 grupos, fator tempo, para aumentar a produção, e o fator disponibilidade de recursos produtivos. Esses 2 aí influenciam na elasticidade aí, preço da oferta, elasticidade de preço da oferta, tá bom? Como o fator tempo ele pode influenciar, tá? Existem casos em que não há condições de suprir a curto prazo um aumento das quantidades ofertadas, em função que a gente já viu, né? Então, diante dessa situação, a gente pode dizer que a oferta de novos carros ela é considerada como inelástica, uma vez que os produtores, né, eles não reúnem todos os fatores de produção de maneira imediata, tá? Então, no nosso exemplo aí, a produção de carros ela seria inelástica. No caso do pão, uma padaria ela pode aumentar o seu consumo, né, a curto prazo.
O padeiro, então, poderia até comprar aí um novo forno, né? Em questão de dias, a sua produção, ó, aumentaria sem maiores problemas. Então, a oferta de pão, ela é elástica, pois a capacidade de aumento nas quantidades ofertadas, ela demora quase nada em função do tempo, a gente está analisando aqui o tempo, certo? Para ofertar novas quantidades. Então, um dos fatores que vão determinar essa elasticidade preço da oferta vai ser a questão do preço do tempo, para permitir o aumento da produção por essas empresas. O segundo fator que vai impactar na elasticidade vai ser aí a disponibilidade dos recursos produtivos, sejam aí recursos naturais, humano, capital financeiro, né? Quanto maior a rapidez de adquirir, né, a disponibilidade desses recursos, maior também será a elasticidade das quantidades ofertadas no mercado. Esse é um outro fator que vai influenciar. E assim como tinha o cálculo do coeficiente de elasticidade de preço da demanda, existe também o da oferta, né? Os diversos bens e serviços ofertados no mercado possuem aí elasticidades da oferta diferentes, e essas diferenças, elas mudam conforme as condições particulares dos fatores de produção, que pode ser apresentado aí matematicamente por meio desse coeficiente. E esse coeficiente, ele vai analisar o quê, gente? A variação da quantidade, variação percentual da quantidade ofertada dividida agora pela variação percentual do preço. Um mesmo exemplo aqui, né? A gente tem o mesmo material, o mesmo bem que aumentou de R$10 para R$12,50, então foi a mesma variação de 25% no preço, tá? A gente viu, então, que com isso, e a gente não está mais analisando demanda, a gente está analisando oferta, né? Faz aumentar aí de 1.000 unidades as quantidades ofertadas, quando o preço estava a R$10, para 1.350 unidades, quando o preço mudou para R$12,50. Isso vai representar, então, uma variação de 35%. Colocando na fórmula, a gente vai ter o coeficiente aí de 1,40. Da mesma forma que a gente viu na demanda, né? Aqui a gente tem 3 grupos. Temos a oferta elástica, elasticidade unitária e a oferta inelástica. As mesmas vão analisar o coeficiente com relação aqui é o 1 também, né? Então, quando esse coeficiente ele for maior que 1, certo? O que a gente vai ter? A gente vai ter, que é o caso aí do exemplo, né? A expansão relativa das quantidades ofertadas é proporcional ao aumento relativo dos preços. Não, peraí, gente, desculpa. Esse é o unitário, é quando é igual a 1. Eu estava ainda analisando quando é maior que 1. Então, a expansão relativa da oferta é maior do que a proporção do aumento dos preços, certo? Que foi o nosso caso lá. Vocês viram que os preços aumentaram em 25% e a nossa oferta aumentou em 35%. Então, quando o coeficiente é maior que 1, a gente tem essa situação que é chamada oferta elástica, certo? A oferta aumenta numa demanda maior, num percentual maior do que aumentou o preço. Quando o coeficiente for igual a 1, então elas vão se equivaler. O aumento na oferta vai ser equivalente ao aumento do preço, isso em termos percentuais. E na oferta inelástica, é quando o coeficiente é menor que 1, tá bom? Nessa situação aí, a expansão das quantidades é menor do que o proporcional de expansão dos preços. Então, ficou claro, menor que 1, a proporção é menor, igual a 1, eles são iguais, maior que 1, a proporção vai ser maior de oferta, da oferta. E a gente finalizou a unidade 2, tópico 2. Alguma dúvida até aqui? Então, a gente viu aí como é que funciona a questão da demanda e os preços e a oferta, né? A gente viu que enquanto a demanda ela é inversamente proporcional ao preço, a lei da oferta ela é diretamente proporcional. Quanto maior o preço, maior a oferta. Quanto menor o preço, menor a oferta. É isso? A gente viu também a questão da elasticidade, tanto da procura
quanto da demanda quanto da oferta. A gente viu como chega a um ponto de equilíbrio, o preço de equilíbrio, né, onde as quantidades ofertadas e demandadas, elas se equilibram, né? Então, agora a gente vai para o tópico 3, que é o último da noite, que é a teoria marginal e o comportamento aí do produtor. Vamos ver, começando aqui pelos fundamentos da utilidade marginal decrescente que a gente estava estudando. Lembra do pacote de biscoito? Pois é. Então, o limite ao consumo vai estar aí diretamente ligado à renda disponível, certo? Da pessoa, e a utilidade marginal, que a gente viu lá a questão da satisfação, né? Então, o limite refletido no comportamento aí racional do consumidor, analisado por meio das 3 variáveis da escolha de consumir um determinado produto: o preço, o efeito substituição e a utilidade marginal, certo? Esses 3 elementos, 3 variáveis. O preço, ele serve como obstáculo à compra. A gente já viu que o preço ele é um elemento limitativo do consumo, não é isso? Porque ele é um limite do nível de gasto, visa aí satisfazer a necessidade específica, né? Por exemplo, um almoço, o consumidor de classe média, né, no horário de almoço, ele vai escolher um restaurante com um valor um pouco mais acessível, certo? Enquanto um de classe média alta, no mesmo horário, né, de almoço, vai já buscar uma opção um pouco mais cara. Então, o preço ele vai servir como um obstáculo, né? Porque, esse exemplo, porque 2 pessoas com bolsos diferentes, né, vão ter que buscar opções diferentes. O efeito substituição, o fator da substituição, ele serve como uma escolha para tentar satisfazer uma necessidade específica. Por exemplo, a gente tem vontade de assistir um filme, logo a gente pode ir ao cinema, alugar um filme. Gente, esse livro é de quando? Procurar filmes disponíveis na TV ou assistir na internet, né? Antigamente, o que a gente fazia? Comprava os DVDs na feira, não era, meu povo? Ou então, os colegas baixavam. Hoje a gente tem Netflix, tem Amazon Prime, então as coisas estão facilitando. A utilidade marginal, que é o fator aí saciedade que está envolvido, né? Que varia conforme se consomem as unidades adicionais de um produto. Dessa forma, à medida que se consome unidades adicionais, o fator satisfação da última unidade, ele vai diminuir, né, também. E a gente explicou um pouco sobre isso. A utilidade marginal é precisamente aí o último fator que faz parte dos principais elementos dos fundamentos dessa análise microeconômica, que é conhecido aí como a teoria marginalista. Esse é um conceito que foi desenvolvido por esse economista neoclássico William Stanley, exposto aí na sua principal obra, Theory of Political Economy. E a teoria, ela baseia-se no poder da escolha, né? Ao adicionar mais uma unidade, eis que o nome de marginal, né, nesse sentido, quer dizer adicionar mais uma unidade. Então, marginal, gente, quer dizer adicionar mais uma unidade que você está adquirindo. O princípio aí da utilidade marginal decrescente do consumidor, o exemplo lá do pacote de biscoito, de bolacha, né, possui como base de análise o poder de decidir se vai adicionar ou não mais uma unidade à satisfação de consumir um produto determinado, tá? Segundo aí o Samuelson, Nordhaus e Taylor, né, considere que o consumo da primeira unidade de sorvete, ele vai lhe dar um certo grau de satisfação ou de utilidade. Agora, imagine que você consome uma segunda unidade. A sua utilidade total aumenta, porque a segunda unidade, ela vai lhe dar aí alguma utilidade, né? Você comprou para satisfazer. E o que aconteceria com uma terceira casquinha, ou até mesmo uma quarta, né? Se tomasse muitos sorvetes, você até poderia acabar doente, em vez de aumentar a sua satisfação ou utilidade. Então, a utilidade marginal decrescente está relacionada a essa questão da satisfação.
Eu acho interessante, os exemplos são tudo doce, né? Eu tá me dando fome. Então, à medida que a gente vai aumentando o consumo de mais uma unidade, a utilidade total, ela aumenta, porém, a marginal, que é aquela capacidade de acrescentar mais uma, ela vai diminuir, vocês compreendem? À medida que eu tomo uma casquinha, né, a minha utilidade total aumentou, e aí a minha marginal, que é a capacidade de eu pedir mais um, ela vai diminuir. Porque a cada unidade que eu for consumindo, eu vou chegar a um ponto que eu não vou mais querer consumir, né? Na segunda casquinha, talvez eu já pare. Então, eu já zere ali a minha utilidade marginal. Então, é precisamente a utilidade marginal que vai nos dar aí a percepção para escolher se a gente continua consumindo ou não um determinado bem. E a teoria marginalista do consumidor, né, ela se sustenta em alguns princípios. Vamos conhecer eles. Primeiro, a utilidade de um produto, ela pode ser percebida. Né? Isso quer dizer que a satisfação, ela pode ser mensurada em termos relativos aí para cada consumidor. Apesar de que a cada consumidor, né, a gente sabe aí que existem gostos e preferências específicas. Então, é subjetivo. A utilidade total de um produto ou serviço, ela é acumulativa. Isso quer dizer que ela é acumulativa até o ponto que satura. Você vai juntando, até que chega o ponto que não quer mais, certo? Isso significa aí que todo produto ou serviço, por melhor que seja, né, há um limite. No momento de consumir unidades adicionais, o grau de satisfação total ele vai acumulando até chegar na sua saturação. Porém, o grau de utilidade marginal em cada unidade consumida, a gente viu, ele vai diminuindo, tá bom? Até aí se aproximar de zero. Um outro fator são os produtos complementares. Então, a utilidade total também é acumulativa. Significa que, se um consumidor tiver à sua disposição diversos produtos complementares a serem consumidos, o seu grau de satisfação poderá ser ainda maior. Por exemplo, se no café da manhã o consumidor ele tem à disposição pão de queijo, né? Logo, ele poderá acompanhar o seu cafezinho com esses pães. Deste modo aí, o seu grau de satisfação total vai ser maior. Então, um complementa o outro. São produtos complementares, certo? A utilidade pode estar sujeita a comparações racionais. No momento que a gente vai satisfazer uma necessidade, o consumidor ele atribui graus de satisfação relativas aí à função dos produtos e às suas preferências, de acordo com as suas preferências. Vamos para o mesmo exemplo aí do café da manhã. Se o consumidor tiver a alternativa de consumir entre duas opções, a opção 1 sendo café e pão de queijo, e a opção 2 sendo chá inglês e torrada com manteiga e mel, certo? Então, ele vai fazer aí, essa decisão vai depender do gosto pessoal, né, da pessoa, a questão cultural também, aqui no Brasil, dificilmente a gente vai querer um chá inglês com uma torrada com manteiga e mel, a gente vai optar pelo café com pão de queijo. Então, a gente fez aí uma comparação racional para tentar satisfazer, né, trazer satisfação ao consumidor. Então, ele considera isso. Então, no momento de comprar, o consumidor ele terá várias opções ou escolhas, levantando aí a dúvida de qual produto ele vai levar para casa, né? Nessa dúvida, o consumidor ele pode comprar o produto que vai lhe trazer um maior grau de satisfação relativa, o que vai gerar expectativas de como ele vai consumir. Por exemplo, se ele precisa comprar algum tipo de carboidrato e possui somente duas alternativas, ou ele vai comprar batata, ou ele vai comprar mandioca. Aí, analisando que a batata vai trazer um grau de satisfação para ele 8, certo? O preço dela é R$2 o quilo. Já a mandioca traz um grau de satisfação 10, mas é um pouco mais cara, custa R$2,50. Então, ele vai fazer aí uma análise intrínseca da quantidade versus a sua satisfação.
tá? Então, um fator importante que pode determinar a escolha são os acréscimos dessa utilidade marginal, que é a que a gente viu, a utilidade marginal decrescente. Os dois grandes limitantes para a maximização da utilidade total dependem aí das seguintes variáveis: preço e renda, né? Vão depender sempre aí de preço e renda. Quanto maior a renda do consumidor, maior será a sua capacidade de consumir produtos diferenciados. Aí nós temos agora a curva da indiferença. Que é isso, meu povo? Alguém já caiu, foi o Vitor. Vocês estão acordados, não estão, povo? Vocês estão entendendo? Manda sinal de fumaça aí, por favor, no chat. Vamos falar de curva da indiferença, tá? Então, nesse contexto que nós vimos falando até agora, né? Dessa questão aí da satisfação, tudo mais, os conceitos dessa escola marginalista, né? Eles consideram que o consumidor pode atingir um mesmo grau de satisfação com diferentes combinações de produtos e quantidades. Imagina aí uma família de renda média que tem no seu orçamento anual o seguinte leque de possibilidades de consumo. Então, a gente tem um produto Y e um produto X. O produto Y tem como características, é um pacote aí, com 12 saídas de lazer ao ano para almoçar fora de casa, aos domingos, em família. Aí ele diz, o produto é mais caro que o produto X, tá? Lá o produto X são 20 saídas de lazer para passear e tomar café, sorvete. Vejam, um é para almoçar, agora é para tomar um café ou sorvete nas tardes em família, né? Então, esse daí vai ser mais barato que o produto Y. Agora, a família, né, irá consumir tanto o Y quanto o produto X. Mas, lembra aqui qual é o mais caro? O Y é o mais caro, né, gente? Então, foca aí. Quanto maior for o consumo do Y, menor será o consumo do X, concorda? Tranquilo. E vice-versa. A família, ela tem uma renda disponível que limita o seu consumo, né? E esse comportamento aí existe. Então, ele trouxe aqui uma escala de indiferença. Por exemplo, na primeira opção a pares de combinações, né? Ou na letra a gente vai ter aquela configuração apresentada, né? Consumo de 20 unidades aí, vamos chamar assim, do produto X e 12 do produto Y. Então, não houve variações aí nas quantidades e não há uma taxa marginal pela substituição. Já se na letra B a gente tem uma alteração, houve uma variação aí no consumo dos produtos. Então, o produto X, ele teve um consumo de 25, em contrapartida, o Y teve um consumo de 2. O que foi que aconteceu? Houve uma variação no X, que aumentou em 5 unidades, e o Y diminuiu em 2, por isso é menos 2. Então, essa taxa marginal aí de substituição ficou em 0,40. E assim foi acontecendo, foram fazendo variações, sempre aumentando o X, enquanto baixava a quantidade do Y. Vocês podem analisar que a taxa marginal de substituição, ela vai diminuindo, tá? Começa em 0,40, vai a 0,2. Bom, vamos lá. Só o George e o Olaes que estão vivos. Vamos lá. Então, gente, em função do comportamento do consumidor, que a gente viu lá naquele quadrinho agorinha, né? Analisado aí por meio dessa família, a gente pode dizer que a perda no consumo do Y, ela é linear, ou seja, ela aconteceu de 2 em 2 unidades. Vocês estão vendo o Y? Tabelinha aqui, a terceira coluna, ele vai diminuindo de 12, 10, 8, 6, 4, até chegar em 2. Foi diminuindo de 2 em 2. Enquanto isso, o X, ele aumenta exponencialmente, ó. Aumentou primeiro em 5 unidades, depois em 10, depois em 15, então ele vai aumentando exponencialmente. Então, a análise que a gente acaba de estudar, aí, ela pode ser explicada por meio da teoria da escassez relativa de um produto mais caro em função de outro mais barato, né? Em busca de trazer uma satisfação semelhante aí ao consumidor.
esse aí é um raciocínio subjetivo individual do consumidor, e a gente pode visualizar no quadro, o quadro por meio da seguinte curva, que é chamada curva da indiferença. Essa curva aqui, gente, é o gráfico dessa tabela aqui, tá? Então, esses dados aí foram colocados e criados, então, essa curva da indiferença, que é esse raciocínio que trouxe essa variação aí nas possibilidades de consumo, né? Que ela chama aí, que é um raciocínio subjetivo e individual do consumidor. Bom, a gente tem aí a curva da indiferença. Então, essa é uma interpretação gráfica, né? O gráfico que a gente viu, da teoria da escassez relativa de um produto em função de outro. É a teoria da curva da indiferença. E a interpretação gráfica, ela vai sintetizar as preferências do consumidor ao se comparar dois produtos semelhantes, mas com graus de utilidades diferentes. No caso da família, né, era a questão do lazer que a gente estava analisando. As formas de lazer disponíveis para a família, né, para elas escolherem. E aí vamos falar um pouquinho sobre restrições orçamentárias. Então, no momento de comprar, o consumidor, ele precisa ter renda, certo? Óbvio, né? O consumidor, então, gente, ele é limitado pela sua restrição orçamentária, né? O nível do seu poder aquisitivo, ele vai barrá-lo ali em algum momento. Então, lembram-se aí dos limitantes ao consumo, renda disponível e preço. São os dois limitantes. A renda disponível vai estar ligada, então, à sua restrição orçamentária, e os preços estão ligados aí ao preço unitário de cada produto. Em síntese, então, há dois fatores que devem ser levados em consideração pelo consumidor no momento de consumir. Primeiro, ele tem renda disponível, né? E o seu vínculo direto às suas restrições, e o preço com o seu vínculo direto ao preço unitário relativo aí ao que está ofertado no mercado. Então, gente, a função seria isso daqui, ó. Em função das suas preferências, cada consumidor tem a sua própria capacidade, a sua escolha relativa conforme suas necessidades, e aí diretamente vinculada à restrição orçamentária e o preço único. Esse poder de escolha, vinculando aí a restrição orçamentária e preço, pode ser identificado por meio dessa reta de restrição orçamentária. Vocês estão vendo uma setinha, porque a gente vai ver mais à frente que essa reta, ela pode sofrer alteração. Então, para vocês verem que essa linha, essa reta, né, ela meio que faz um limite. Ou seja, quando você chega em pontos que encostam nessa linha, você não tem mais como ir à frente, né? Você fica limitado por aquilo. Então, quando o consumidor ele tem uma melhora na sua renda, o que acontece? Porque pode acontecer, né, gente? Se melhora a renda, um dos fatores analisados não era a restrição orçamentária, então ele vai, com isso, mudar as combinações possíveis dos produtos aí a serem comparados, puxando logo para cima, né, e para a direita, vamos ver aqui, ó. Puxando para cima e para a direita, aí a curva da indiferença, lembra a curva que a gente está analisando ainda a mesma situação, os produtos são X e Y, vocês estão vendo? A mesma situação do lazer. Então, a gente viu que aquela família tinha dois produtos a consumir como opções de lazer, né? E ela poderia fazer algumas alterações nas combinações, de forma que criou-se aqui essa curva da indiferença. Aí, um outro fator importante nessa análise é a questão orçamentária, que é esse gráfico aqui, com relação a X e Y. Então, o consumo de X e Y, ele vai até chegar aí na restrição orçamentária. Só que, se há uma alteração na renda, se há uma melhora dessa renda, a gente vai acabar mudando o quê? O consumo, né, gente? Se eu posso ganhar mais, se eu ganho mais, eu acabo consumindo mais. Ou consumindo diferente, né? Mudando aí os produtos. Isso vai fazer o quê? Vai puxar para cima e para a direita a curva da indiferença em função aí do seu novo limite de renda disponível. Aí ele traz uma junção dos dois gráficos, vocês estão vendo? Ó, a curva da indiferença,
que era aqui embaixo, foi aqui para o 2. Se ele mudar novamente, pode ir para o 3, tá? E a curva da indiferença, ela vai subindo. E aí a gente pode analisar isso com relação ao consumo brasileiro, né? Se a gente for comparar a renda disponível lá no ano de 2014 do brasileiro, comparada aí à renda dele há mais de 20 anos atrás, né? A gente, óbvio, vai perceber que houve, né, um aumento da renda do brasileiro, né? A gente viveu isso por muitos anos, a gente sabe que o poder de consumo aumentou, sim. Esse aumento da renda disponível, ele representa, então, um deslocamento daquela reta da restrição orçamentária, tá? Que ela vai aumentando aí para a direita, puxando para a direita também a curva da indiferença. Isso quer dizer que, à medida que vem aumentando a renda, as preferências de consumo do brasileiro, elas vêm aumentando, vem mudando e vem aumentando, certo? Quando há o deslocamento desses gráficos. A gente deve considerar também que houve uma crise econômica em 2015 e de 2016 aqui no Brasil, e a gente está passando por uma outra agora, né? Onde há uma queda no nível disponível aí da renda, né? À toa que a gente tem visto aí o governo autorizar corte salarial, né? Por um período, vai ser até o final do ano e tal. Então, isso vai fazer o quê? Vai diminuir a renda. Se ele diminuir a renda, aquele limite lá da renda orçamentária, ela vai recuar agora, ela vai puxar para a esquerda, né? Antes ela estava aumentando para a direita, agora ela vai recuar para a esquerda até que ela tenha condições de aumentar novamente. Então, o resultado disso, né, em termos microeconômicos, é um deslocamento temporal à esquerda da reta, né? E também a gente vai ter mudanças aí na curva da indiferença também para a esquerda. Então, ambos aí refletindo um novo comportamento do consumidor. E aí você tem que considerar o seguinte, que as crises acabam, né? Em tese, é para elas acabarem, né? E logo a gente começa a aumentar novamente a tendência aí do consumo, né? O aumento da renda. E aí, se a gente considerar que a gente mora, né, vive num país que tem mais de 200 milhões de pessoas, vocês compreendem que isso é um chamariz importante para grandes empresas, principalmente multinacionais, que têm condições de investir capital aqui. Então, essas empresas, né, elas fazem uma pesquisa para analisar exatamente essa capacidade de aumento da renda que vai fazer o aumento do consumo acontecer, tá, gente? Então, esse aí é um elo aí entre o marketing das empresas e os conceitos microeconômicos que a gente está estudando até aqui. Ele é utilizado nesse sentido. E aí eu já vi alguns economistas falando, né, como tem vindo tantas empresas multinacionais do Brasil e tudo mais, e alguns incentivos que o governo disponibilizam é muito nesse sentido, né? Porque nós somos um mercado de consumo que vinha aí em expansão, né? Porque a renda vinha aumentando. Quando aumenta a renda, vai aumentar também o consumo, né? Dessas classes. A gente vai ter condições de comprar mais coisas. E é o que eles pretendem fazer agora também, ao aumentar, aliás, ao diminuir a taxa Selic. A gente fala isso na próxima aula. Então, gente, a aula de hoje era isso. Compreendido? Isso aqui é para a próxima aula. É spoiler. Não pode. Aí eu queria ver com vocês se a gente consegue assistir aqui o episódio. E eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu vou parar aqui a gravação, porque esse episódio